Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O tema dessa aula é Criando Personas e Jornadas de Aprendizagem. Para começar a nossa discussão, eu gostaria de ler com você a frase preliminar, que vai ser projetada na tela. E o texto base diz o seguinte: veja, no contexto de treinamento gamificado, o design de experiência do usuário, o UX, vai muito além de criar uma plataforma atrativa ou divertida. Ele envolve a criação de experiências personalizadas que atendam às necessidades, motivações e dificuldades específicas dos colaboradores. Essa questão ela é muito relevante. Perceba que, para isso, dois elementos são importantes para que tudo funcione de forma adequada. O primeiro é a criação de personas e o desenvolvimento de jornadas de aprendizagem. Esses componentes, eles permitem que o treinamento seja não apenas eficaz, mas também envolvente e relevante para cada tipo de usuário. Isso certamente vai fazer toda a diferença. E aí surge a primeira pergunta: o que são personas? E nós conseguimos responder a partir de alguns aspectos que estão sendo exibidos na tela. Veja, personas são representações semifictícias de diferentes grupos de usuários que vão utilizar o treinamento. Elas são criadas com base em pesquisa, dados e insights sobre o público-alvo, como sua experiência, motivação, desafios e objetivos de aprendizagem, de uma forma muito direcionada. No contexto de UX em gamificação, as personas ajudam a moldar a experiência de maneira que atenda às necessidades e preferências dos diversos tipos de colaboradores, para que todos possam ser atendidos de forma plena. E aí nós conseguimos relacionar a partir de algumas características, a partir de alguns aspectos que eu gostaria de colocar aqui na tela. O primeiro aspecto, o nível de experiência. Quem são os usuários? São novatos em um determinado assunto ou já possuem um certo nível de conhecimento? Então, essa informação nós precisamos relacionar. Segundo item, o estilo de aprendizado. O público prefere aprender visualmente, com exercícios práticos, ou por meio de leitura, ou por meio de exibição de vídeo? De que maneira o público consegue compreender a mensagem que está sendo passada? Terceiro, motivadores. O que motiva esses colaboradores a completarem o treinamento? De que maneira nós vamos conseguir aumentar aqui o percentual de conclusões desse treinamento? Recompensas, reconhecimento, crescimento profissional ou a curiosidade? Qual é o recurso que nós podemos investir? E o último item são os desafios. Quais barreiras podem impedir o progresso no treinamento? O que pode dificultar ou prejudicar aqui o avanço desse colaborador, desse usuário, desse aluno? Falta de tempo, dificuldade em manter o foco ou desinteresse pelo conteúdo que está sendo apresentado. Essas informações, elas são informações fundamentais que nós precisamos relacionar para compreender o nosso público, o nosso usuário. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que fica é: o que são jornadas de aprendizagem? Então, quem são as personas e o que são jornadas de aprendizagem? A jornada de aprendizagem é o caminho que o usuário percorre durante o treinamento, do início ao fim. Então, é todo esse trajeto que o usuário vai percorrer, vai visualizar, vai se apropriar das informações. No design de UX, é importante mapear essa jornada de forma detalhada, considerando o ponto de partida, o nível atual de conhecimento e o destino final. Quais são as competências que o colaborador precisa adquirir ao final desse processo? Cada persona deve seguir uma jornada que corresponda ao seu estilo de aprendizado, motivações e desafios. Para tornar a jornada envolvente em um treinamento gamificado, os designers eles precisam criar narrativas claras e desafios progressivos.
A gamificação, ela ajuda a transformar cada fase da jornada em uma experiência mais engajante, onde o colaborador ele é recompensado por seu progresso, encorajado a continuar avançando, a continuar descobrindo os recursos que serão mostrados. Nós estamos caminhando para o nosso encerramento, mas antes disso eu gostaria de apresentar a nossa última frase para fechar aqui essa conversa com chave de ouro. E o último texto diz o seguinte: como o X e gamificação se integram nas jornadas de aprendizagem. Em cada uma dessas jornadas, o X se concentra em criar uma experiência intuitiva que oriente o usuário com clareza sobre o que ele precisa fazer em cada etapa desse processo. Então, em cada etapa do processo, nós precisamos apresentar essa informação de forma muito objetiva. A gamificação, ela transforma essas jornadas em experiências dinâmicas e envolventes, usando elementos como recompensas, né, pontos distintivos, troféus, para poder manter o usuário motivado. Outra questão é o progresso visível, para que os usuários eles saibam exatamente onde estão dentro da jornada. Terceiro aspecto são os desafios personalizados, que são adequados ao nível de cada persona. E além disso, nós temos as narrativas, que ajudam a dar contexto e propósito às atividades de aprendizado, tornando o progresso e o processo muito mais significativo. Perceba que criar personas e desenhar jornadas de aprendizagem são etapas fundamentais no design de UX de treinamento gamificado. Com uma compreensão clara de quem são os usuários, seus objetivos, desafios, é possível criar experiências de aprendizado personalizada, não apenas que vão engajar, mas também que vão promover um crescimento contínuo. Ao aplicar os princípios de UX e gamificação, as empresas podem garantir que os seus colaboradores estejam motivados e bem preparados para atingir suas metas e desenvolvimento profissional. E dessa maneira, nós chegamos ao final dessa nossa conversa. Fica aqui o convite e o desafio para que você continue seus estudos a partir dos nossos próximos encontros e também a partir dos materiais que estão à sua disposição. Por isso, eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!